Continuando a nossa série Apocalipse Explicado, dessa vez, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Realmente, aqui essas palavras, por isso que o livro do Apocalipse é o mais difícil de todos de ser entendido, porque tem muita simbologia, muita metáfora, muita coisa, tá? Isso não significa que todas as simbologias e metáforas que tem aqui são imaginárias e não têm validade para algo real. Não significa isso. Tá? Tudo aqui tem um significado, né? Quando ele vai tratar aqui, ó, estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, tá dando característica dele lá de Apocalipse 1, como nós vimos antes ali, né? A partir do versículo ali 14 até o final, né? Ele fala: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui realmente são palavras de difícil entendimento, mas basicamente ele fala lá em Apocalipse 1, como nós já vimos antes, olha só, aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades no original, em grego, né? Traduzindo para inferno, mas não é inferno, é Hades. Então, ou seja, basicamente o Messias ele tem o poder, meu irmão, também, né? Da vida nessas questões. Ele tem a chave da morte e do Hades, ou seja, meu irmão, se ele quiser que alguém não morra, essa pessoa não vai morrer. Basicamente é isso. Então, chave de Davi literalmente é uma expressão, talvez aqui hebraica, né, para denotar alguma coisa, porque ele vem da descendência, da linhagem de Davi. Tá? Temos algumas referências aqui em Isaías 22, 22. Deixa eu ver. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. A referência à profecia de Isaías, cumprindo agora aqui em Apocalipse. Olha só, e também quando o Messias veio. Então veja, cadê, cara, que Apocalipse vem de fontes gnósticas ou é livro amaldiçoado? Cadê, meu? Tá toda a base aqui na Taná. 100% verídico, né? Vamos lá, o que o Messias está dizendo para a igreja de Filadélfia? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta aberta é a própria salvação. O Messias fala isso, que sua porta. E também essa porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu irmão, ninguém pode fechar a porta da salvação. Tá? Essa porta da salvação só vai ser fechada quando o Messias voltar. Ali acabou. Ali é julgamento. Tá? Então, por isso que ele faz a referência, né, que ele tem a chave aqui, ó, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Interessante. Aí ele fala aqui da porta a qual ninguém pode fechar. Né? Então é por isso, bem interessante isso, né? Ou seja, ainda há chance para a salvação, até a volta dele, depois, fim da misericórdia, né? Essa congregação, essa igreja, tinha pouca força. Entretanto, eles guardavam a palavra do Messias e não negavam o nome dele. Nesse ponto, era uma igreja fiel. Verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, a mesma referência que nós lemos antes em vídeos passados, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha só, aqui novamente está fazendo a referência a fariseus hipócritas daquela época de João. Né? Por que o Messias trata eles como sinagoga de Satanás? Essa palavra aqui, sinagoga, vem do grego, deixa eu ver se está aqui, sinagoges, né? Sinagoges, sinagoges, que significa ajuntamento, tá? Então, sinagoges tu Satanás, ou seja,
ajuntamento de Satanás. Ou seja, o que é o ajuntamento de Satanás? São fariseus, são pessoas hipócritas. E eles se dizem salvos. Por isso que o Messias fala aqui, ó, desses que a si mesmos se declaram judeus, ou seja, eles se declaravam salvos, se declaravam filhos do Altíssimo, né? Porque os judeus verdadeiros são filhos do Altíssimo. Judeus messiânicos convertidos são filhos do Altíssimo. O problema não é esse, o problema é a pessoa se dizer filho do Altíssimo, mas não ser de fato. É isso que o Messias está dizendo aqui. Por isso, aqueles que ele chamou de filhos do diabo lá em João 8 se enquadram aqui. Uma sinagoga de Satanás, é o ajuntamento de Satanás. Ou seja, um ajuntamento de pessoas que se dizem salvas, se dizem filhos do Altíssimo, mas não são. É isso que o Messias está ensinando aqui. Eles não são de fato, eles mentem. Entendeu? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Ou seja, os fariseus, os hipócritas, iriam se prostrar aos pés da igreja e conhecer que eu te amei. Quando isso aqui? Muito provavelmente na glorificação, porque, deixa eu ver aqui a referência de 2:9. A referência de 2:9 nós já lemos antes. Quando que esses fariseus hipócritas iriam se dobrar diante da igreja, meu irmão? Então, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar ou provar os que habitam sobre a terra. Pronto. Aqui é um versículo muito mal interpretado. Terrivelmente interpretado. Muitas pessoas pré-tribulacionistas insistem em isolar esse versículo para dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Esse texto não está falando de arrebatamento da igreja. Esse texto não está falando de alguém ser tirado da terra, meu irmão. Então não está falando de arrebatamento aqui. Olha só. No original em grego, ele diz assim, ó. O te eterisas ton logon tesipomonismo, kagos eteriso ectsoras tu pirasmu, tis melusis echeste, epitisio comenis solis, peracitus catecuntas iptis guies. Olha só. Esse versículo aqui, ele está falando de a igreja da época aqui de João ser guardada de um período de provação. Olha só, como essa igreja guardou a palavra da perseverança do Messias, o Messias também vai guardar essa igreja da hora da provação. E veja, essa palavra aqui no original, como guardaste, ó, o tetirissas, vem do verbo raiz teresso, que significa guardar, proteger entre e não ser tirado da terra, meu irmão. Guardar é proteger entre, é estar ainda na terra, tá? Ou seja, o tetirissas ton logon desse palmonismo, ou seja, como guardaste, logo na palavra da minha perseverança, tá? Aí ele fala aqui, ó, também eu te guardarei, aqui que vem a questão, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Pronto, a pessoa pensa, pronto, provação que vai vir no mundo inteiro é a grande tribulação futura. Não necessariamente nessa passagem, tá? Essa passagem aqui, primeiro ponto, está se referindo à época da igreja de Filadélfia, da época de João. Segundo ponto, essa palavra guardarei aqui embaixo vem da mesma raiz da palavra de cima, que é o quê? Cadê? Aqui, ó. Kagose terisso. Terisso, ou teresso, né? Guardarei. Vem da raiz terel, que significa proteger entre, e não ser tirado da terra, meu irmão. Então, só daqui, só em etimologia de vocábulo, já cai tudo por terra essa questão de arrebatamento antes da tribulação. Tá? Esse versículo aqui não está falando de arrebatamento antes da tribulação. Tem que ficar muito claro isso. As pessoas não fazem ideia do engano que estão. Ninguém vai ser arrebatado da tribulação, irmão. Ninguém. Você não é mais santo. A igreja aqui não é mais santa que os crentes do passado, não. Tá? E todos eles sofreram perseguição. Então, quando fala aqui, ó, que, claro, houve exceções, óbvio, né? Como esse ponto aqui, sim. Como era uma igreja fiel, ela foi sim guardada sobre a aprovação daquela época. Quando fala aqui, meu irmão, sobre o mundo inteiro, você tem que entender
que muitas regiões espalhadas no mundo inteiro naquela época houve sim perseguição. Não necessariamente está falando da tribulação futura que vai vir. Tá? Tem que entender isso. Várias perseguições houveram no mundo inteiro. Meu irmão, só a Santa Inquisição, que já passou há muitos séculos atrás, foi uma grande perseguição. Contra os crentes, inclusive, genuínos. Então, só aí já tem grandes exemplos, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Um exemplo aqui foi a Santa Inquisição, cara. Santa, né? Inquisição. Então, assim, tem que entender isso. Veja, não, aqui, só pela etimologia guardarei, não significa arrebatarei, não. Não tem nada aqui falando que alguém vai ser tirado da terra, meu irmão. O sentido de guardar só faz sentido na terra. Então, essa igreja naquela época foi guardada na terra e não tirada dela. Acabou. Não fala de arpazo aqui, não fala de arrebatamento, não fala nada disso. Simples. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse também aqui muitos entendem que para que ninguém tome a tua coroa vai perder a salvação. Não se tem como perder a salvação. Tá? Tá falando aqui de galardão. Coroa aqui é autoridade, né? Para Nova Jerusalém, enfim, o reino milenar. Então, venho sem demora. Esse vem sem demora, veja, olha que interessante. O Messias já voltou, meu irmão? Não voltou. A parousia não aconteceu ainda. Essa aqui vai para os teólogos de Araque de hoje. O Messias já voltou porque ele falou que vem sem demora. E aí? Pseudos teólogos da Shopee, cadê? Como é que é? Os caras falam táxi ainda, né? É breve? Não, peraí, e aqui? Então, meu irmão, nem aqui, ele não voltou. Esse vem sem demora, meu irmão, é no sentido que quando meu irmão, é no sentido quase que atemporal. É no kairos do Criador. Que é o quê? O tempo do Criador, né? Quando uma pessoa morre, ela não vê o tempo passar. Ela está aguardando o julgamento, mas ela não vê o tempo passar. Quando ela for ressuscitada ou para glorificação ou para condenação, é como se não tivesse passado o tempo, cara. É semelhante a um desmaio, é semelhante a uma pessoa que está em coma e ela acorda um tempo depois, ela não vê o tempo passar. Ninguém vê o tempo passar. Inclusive, você nem vê o tempo passar se você estiver num sono profundo. Não. Se você for dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã sem acordar em nenhum momento da madrugada, você acorda, você não vê o tempo passar. E imagina na hora da morte, você não vê o tempo passar de jeito nenhum. O teu espírito, ele desligou do corpo. Então, você está completamente fora da realidade. Então é por isso que ele fala, venho sem demora. Tá? E esse vem sem demora, você tem que entender também que para o Criador, um dia como 1000 anos como um dia. 1000 anos pro, o que é 1000 anos para o Criador? O que é 1000 anos para o Messias? Não é nada, meu irmão, não é nada. Não é absolutamente nada. Eles estão fora do tempo. Então quando ele fala venho sem demora, é nesse sentido, tá? Pronto, verso 12. Ao vencedor falou coluna no santuário do meu Deus. Aqui ele fala 4 vezes que o Pai é Deus dele. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, segunda vez que ele fala, o nome da cidade do meu Deus, terceira vez, e a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha, ele fala 4 vezes aqui o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Ou seja, entenda, Apocalipse 3 aqui foi escrito quando o Messias já estava glorificado, ressurreto, assunto aos céus. O Messias aqui, meu irmão, já tinha recebido todo o poder e glória. Mesmo assim, ele continua falando, o meu Deus, o meu Deus. Ele continua tendo o Pai como o Deus dele, meu irmão. Entendendo a autoridade máxima, reconhecendo a autoridade máxima do Pai. Tá? Então veja, interessante isso aqui, né? E não, meu irmão, entenda, ninguém vai ser uma coluna lá no céu, parado sem fazer nada, tá? E daí jamais sairá. Meu irmão, tem que entender que isso aqui, né? Hoje a igreja, tem uma passagem na Bíblia, inclusive, está no nome desse canal aqui, Firmeza da Verdade. Vai tratar da carta que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Vai tratar a igreja, a coluna e baluarte da verdade. Outras traduções, ele diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade.
Por isso o nome desse canal, Firmeza da Verdade. Tá aqui, ó, coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Você não é que a pessoa vai ser uma coluna plantada lá no céu sem fazer nada, meu irmão. Isso aqui significa alicerce, fundamento, significa literalmente firmeza. Você nunca mais vai como é que eu vou explicar? Sair. Você nunca vai sair da glória. Você não tem como perder a eternidade. É isso que ele está querendo dizer, tá? Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Próximo vídeo, o versículo 14, Laodiceia, né? Vamos dizer assim, a mais falha de todas as outras. Bem complicado isso aqui. Vamos entender? E aí no final eu vou dar meu parecer sobre todas ali e tal. Muitos falam que tem o tempo, né? Que Laodiceia seria para o nosso tempo. Filadélfia... Alguns dizem que a igreja de Filadélfia seria a igreja que vai ser arrebatada antes da tribulação. Não, meu irmão, esqueça essas lorotas pré-tribulacionistas. Esqueça, isso não tem nada a ver com a realidade, tá? Nada. Tá? Ninguém vai ser arrebatado antes da tribulação. Inclusive, se você quer uma explicação completa sobre o arrebatamento da igreja, já tenho aqui playlist no meu canal exatamente sobre o arrebatamento, tá? É só você clicar aí em playlists, arrebatamento da igreja, pronto, você vai encontrar aí no canal sobre isso, tá? Muito simples, beleza? Tudo no original em grego também. Então, próximo vídeo, não perca Laodiceia. Deixa o like, deixa o joinha, Telegram e playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.